Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. O seu filho costuma ser desatento na escola, tem dificuldade de concentração ou chega a ficar inquieto e agitado demais sem um motivo aparente? Talvez você não saiba, mas eles podem estar sofrendo do chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Estudos apontam que a doença atinge entre 3% e 5% das crianças e muitas vezes não é diagnosticada corretamente. Um outro problema é o uso excessivo dos remédios. O metilfenidato, que é a substância ativa de medicamentos que tratam o TDAH, teve seu consumo aumentado em mais de 300% no Brasil nos últimos 10 anos. A falta de políticas públicas para o enfrentamento dessa doença trouxe o assunto para ser discutido aqui na Assembleia. No programa de hoje nós vamos conversar sobre tudo isso com a psiquiatra Ana Cristina Majeste, presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil Capítulo Mineiro, e com a psicanalista e psicopedagoga Cristina Silveira, especializada no tratamento de crianças e adolescentes. O Panorama já está começando. Bom, muito obrigado, Ana Cristina. Cristina, a gente tem duas Cristinas aqui para a gente conversar. Então vamos começar com a Ana Cristina aqui. Ana Cristina, quais são as características que devem ser observadas pelos pais ou pelas mães para chegar à conclusão de que o filho pode estar, ou que tem, no caso, o TDAH? É uma coisa, vamos dizer assim, para quem é de fora, é um pouco, né, a gente fica na dúvida às vezes. Existem características que seguramente podem dar esse diagnóstico? Olha, o TDAH, ele tem como característica 3 sintomas: a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Mas o que nos preocupa mais é o resultado desses sintomas. Esses sintomas eu coloco a ponta do iceberg. O que tem por detrás? É uma criança que não vai bem na escola, é uma criança que tem dificuldade para fazer amigos, e em casa também é uma criança que de repente, ou adolescente, né, ou às vezes adulto, né, que dificulta toda a organização da casa, porque é uma criança que toda hora vai fazer isso, vai lembrar, deixa as coisas para depois, perde muitas coisas na escola. Então, os sintomas principais seriam, né, a tríade: desatenção, hiperatividade e impulsividade. E por que, Cristina, que o diagnóstico às vezes é difícil? Quer dizer, é uma coisa que não é, vamos dizer assim, tem que ter um profissional especializado para dar aquele diagnóstico, né? Porque às vezes a pessoa pode ter uma coisa ou outra. Por que é tão difícil assim e o que deve ser feito para dar o diagnóstico corretamente? Não, inclusive até é bom ser difícil mesmo, né? Porque o profissional capacitado para dar esse diagnóstico é o médico, né? Então, professor, parentes, amigos não estão ali capacitados para poder levantar esse diagnóstico. Então, teve alguma dúvida, tem alguma hipótese, encaminha para o profissional adequado. Porque, assim, o que está acontecendo, às vezes, na atualidade, é uma banalidade do diagnóstico. Pois é, essa que é a questão. Quer dizer, às vezes a criança tem um probleminha na escola e já diagnostica sem necessariamente ter a doença. Tem uma questão emocional, né, que está passando, a separação dos pais, uma mudança de escola, um bullying. Então, a criança já começa a ter alguns sintomas que aí as professoras, é TDAH, leva lá para medicar. E não é assim. E é importante a gente lembrar, quem está capacitado para fazer esse diagnóstico é o psiquiatra ou o neurologista. E de criança tem que ser o psiquiatra infantil ou o neurologista infantil. Então, são os profissionais que são capacitados para fazer o diagnóstico de TDAH. Mesmo os psicanalistas, psicólogos que fazem os testes, que a gente faz os testes para fazer esse levantamento, um apontamento, uma hipótese do que pode ser. Mesmo nesse caso, nem o psicólogo pode fazer esse diagnóstico fechado, não. Ele pode encaminhar para o médico com uma hipótese diagnóstica. Olha, aqui pelos testes a gente tem uma hipótese, ou para minha análise clínica eu tenho uma hipótese de que ele pode ser TDAH. Então, encaminha para o neurologista ou para o psiquiatra para ele poder bater o martelo e medicar, se for o caso. E aí, como é que é esse tratamento? Quer dizer, a pessoa tem que tomar necessariamente remédios, ela pode haver um outro tipo de terapia ou de... E tem cura, vamos dizer assim? Olha, não, o TDAH é uma doença crônica, tá? Então, a gente tem
basicamente 3 tipos de TDAH, o leve, o moderado e o grave. E o que a gente vê? Que prejuízo aqueles sintomas estão causando na vida da criança. Se o prejuízo for um prejuízo de moderado para cima, a gente medica. Porque o ideal, né, isso são guidelines internacionais, até 6 anos de idade é a psicoeducação. De 6 em diante já foi comprovado que a medicação e a terapia que é o tratamento adequado. Agora, não se controla um TDAH de moderado a grave sem medicação. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Perfeito. Bom, eu queria mostrar para vocês, aqui a Assembleia teve uma comissão discutindo esse assunto, a Ana Cristina, inclusive, participou. Vamos ver a reportagem, depois a gente continua a nossa conversa. Odília foi diagnosticada com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, há 6 anos. Mas a professora afirma que desde a infância sofre com os sintomas. Depois de enfrentar uma depressão e 4 acidentes de moto, esses por pura desatenção, ela hoje está em tratamento. Mas o preço é alto e a rede de saúde pública, segundo ela, não cobre. Hoje eu gasto em torno só de medicação R$500. Uma consulta da psiquiatra, R$250 a cada 2 meses. A consulta da neurologista a cada 2 meses, R$300. Isso sem direito ao retorno. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 5% das crianças brasileiras em idade escolar têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas apenas 15% das crianças com o problema estão em tratamento. Isso porque a maioria dos casos nem chegam a ser diagnosticados. Especialistas ressaltaram a importância do diagnóstico e do tratamento precoces. Eles reconheceram que muitos profissionais de saúde não estão preparados para identificar o transtorno, que ainda é cercado de preconceito. Há um desconhecimento, às vezes, até dos próprios profissionais de saúde que não conhecem muito bem os transtornos psiquiátricos. Há algum tipo de resistência, Cristina, das pessoas em procurarem um profissional, em procurarem, no caso, algum preconceito, medo, resistência em relação ao diagnóstico do TDAH? Tem. Normalmente, assim, se deixar por conta da família, só se for um caso de moderado a grave... Que aí as pessoas já não têm como... A própria família não consegue lidar com a criança, aí eles vão em busca da ajuda. Mas, normalmente, quem levanta... quem dá o alerta é a escola, né? A criança começou a ficar agitada na sala, os professores já têm uma certa experiência, vê que tem alguma coisa errada ali, chama a família e muitas das vezes, mesmo chamando a família ainda assim não leva. Resiste? Resiste, né? Então, quando está no final do ano, que o menino já está perdendo o ano, já está com problemas comportamentais na escola, etc., aí a família resolve procurar ajuda, né? Então, assim, tem uma resistência, assim, não são todas as famílias, logicamente, né? Mas tem uma resistência da maioria das famílias em buscar essa ajuda. Falar, olha, meu filho tem um diagnóstico, né? Tem muita falta de informação também, sabe? Porque, assim, é um diagnóstico, é crônico, mas é tratável, né? E a criança e o adolescente, ele fica muito mais feliz, ele tem uma funcionalidade na vida dele muito maior. Ou seja, ele vai poder estudar de uma forma mais concentrada, ele vai poder entender as piadinhas de duplo sentido, ele vai se haver melhor com o grupo social, né? Então, o TDAH, muitas vezes, ele tem muita dificuldade de manter as amizades. Ele começa bem, faz um monte de amizade, de repente os meninos somem. Porque ele não consegue se adequar com aquela faixa etária, com o que os meninos estão vivenciando ali. Isso é do TDAH. Então, às vezes, o pai fala, mas por que meu filho não consegue ter amigo? Né? Por que ele não entende as questões que a gente fala com ele? Que às vezes você explica para o menino uma questão social, qualquer que seja, o menino custa cair a ficha. Então, isso é muito confundido com falta de inteligência. E não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Eles são muito inteligentes, por sinal, né, Cris? Porque melhora muito a qualidade de vida do paciente. Não é só na questão escolar, né? Igual a Cristina falou, é na questão social e na questão familiar. Agora, existe o preconceito, sim. Primeiro, todo mundo quer filho perfeito, né? Sim, sim. Então, a partir do momento que você fala, o seu filho tem problema, e fala, o seu filho vai procurar o psiquiatra ou o neurologista,
né? Aí eles levam muito susto, né? Então, por isso a gente explica o que é doença, o que é o tratamento. Então, ninguém sai de lá horrorizado, não. O problema é chegar em termos desse preconceito que ainda existe e principalmente a falta de conhecimento, né? O transtorno que o TDAH traz para a vida, principalmente para o adolescente, é uma coisa muito séria, sabe? Então, isso tem que ser, as pessoas têm que ser melhor informadas. Até eu penso que até o pediatra tinha que ser capaz de observar os sinais precoces de TDAH para que não tenha tanto problema na escola e na vida do adolescente e na vida adulta. Ou seja, quanto mais tarde for feito o diagnóstico, mais prejuízo a criança vai tendo e o adolescente vai tendo ao longo da vida. E no caso do adolescente, ele já está numa fase, né, que ele está se encontrando no social. O social, as pessoas, para ele, é o espelho. Está sendo um espelho para ele poder se reconhecer. Porque a adolescência é uma fase meio complicada para a criança, né, quando chega nessa fase. Então, ou seja, se é um menino que tem TDAH, principalmente se for moderado a grave, a gente pode correr o risco, inclusive, dele se enveredar por caminhos da droga e outros que a gente... Justamente para tentar compensar de alguma forma ou resolver aquele desacerto social que ele está tendo. Porque, por exemplo, imagina você na sala de aula, desde pequeno. O menino, você não aprendeu. Menino, está com a nota mais baixa. Menino, você esqueceu isso. Então, a autoestima da criança vai ficando lá embaixo, vai ficando lá embaixo. Aí vira um adolescente com a autoestima lá embaixo. Por característica do quadro, eles são impulsivos. Então, se eu estou com a autoestima baixa e eu sou impulsivo, quem que me aceita melhor são os grupos paralelos, né? Então é um menino que envolve mais com droga, é um menino nas festinhas que bebe mais, porque eles não dão muito conta de falar não. E com a eles têm uma baixa autoestima. E com a impulsividade, aceita. O maior número de gravidez indesejadas na adolescência é de portadores de TDAH. Então os prejuízos são muito severos. E nesse caso a terapia é imprescindível, né? Porque assim, através da terapia ele vai conseguir trabalhar essas questões internas que já vêm ao longo do prazo, ao longo pela vida fora, né? Vai chegar na adolescência, isso vai startar, vai aparecer de uma forma bem evidente. Então, assim, a terapia é muito importante, se não nos casos de medicação, né? É combinado. Porque... É combinado, exatamente. Pois é, a partir de que idade esse diagnóstico pode ser feito? Quer dizer, uma criança bem nova já pode ser diagnosticada? Ela começa a ter os sintomas em alguma idade específica? Olha, a gente tem caso até de bebê, né? Por exemplo, a criança que tem dificuldade para dormir. Claro que a mãe relata isso porque ela lembra da história, né? Então, a criança que não dorme bem à noite, o bebê, hein, que não dorme bem à noite, assusta com facilidade, tem uma sensibilidade muito grande aos estímulos. São crianças que começam a andar muito rápido, tá? E são crianças que normalmente falam muito. Então, na sala de aula, né, a Cristina pode falar isso, né, pela experiência dela de psicopedagoga, por exemplo, faz a rodinha de criança, a criança levanta, na hora de brincar com os brinquedos pedagógicos, ela derruba tudo. Então, são sinais... Desde cedo, então, isso pode... São sinais que a gente já vê desde cedo, por isso que é importante. É claro que nós não vamos medicar o menino nessa faixa de idade, nem dar o diagnóstico, mas nós vamos observar, aí encaminha para a terapia, a questão da psicoeducação, explica para a família o que está acontecendo, que muitas vezes esse tipo de comportamento sendo corrigido, sendo adequado, tendo uma sala de aula adequada, isso aí não transforma em sintomas graves na idade adulta. Então, ou seja, pode amainar, abrandar a situação. O tratamento precoce é muito bacana por conta disso. Igual ela falou, uma criança pequena que derruba tudo, que é apressada, que às vezes a criança fala muito, mas ela não escuta o outro. Então a gente amadurece como? Escutando o outro, fazendo uma troca, né? Elaborando o que o outro está falando com a gente. E o TDAH, ele não tem muito isso. Então ele não para escutar o outro. Então ele amadurece menos. Geralmente são imaturos, né? Então a criança que é muito assim, muito agitada, essa questão sensorial mesmo, do pegar, de derrubar, de bater em porta, bate a porta. Então, manda para uma terapia ocupacional que pode dar
um aparato aí, uma ajuda nessa Eu só queria, a conversa está tão boa que a gente já está ultrapassando muito o nosso tempo da primeira parte. A gente vai fazer só uma pausa, não esquece, não, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós voltamos em instantes.